Obrigada. Nada. Pessoal, alguns comentários sobre esse livro Libertação, algumas sutilezas nesse livro Libertação. Vocês perceberam que no livro Trilhas da Libertação, aquele espírito lá que entrou no lugar de um ser das trevas, que foi recolhido pela sua mãe, eles estavam falando do Gregório? Vocês perceberam isso? Lá no Trilhas da Libertação, tinha aquele soberano das trevas, que ele entrou no lugar de um espírito. Esse espírito que ele entrou no lugar, que ele foi eleito tal, esse espírito que entrou no lugar, era o lugar do Gregório. Então, esses livros estão amarrados. Só que vocês leram primeiro o Trilhas da Libertação, para depois lerem agora o Libertação. Tá ok? Então, esse é um primeiro comentário. Segundo comentário, o Chico Xavier, quando ele publicou esse livro, ele foi espancado. Ele foi espancado por uma grande maioria de espíritas, inclusive o Herculano Pires, que publicou obras metendo pau no livro, e aí o pessoal aproveita para também criticar o médium, né? Não é a obra, é o médium também. Qual foi a reação? Qual vocês acham que foi a reação do Chico Xavier com tanta pancadaria que ele levou dos espíritas? O que vocês acham que ele fez? Ele deve ter aceitado, né? Não deve ter falado nada. Ele era tão elevado, né? Deve ter rezado. Ele ficou muito chateado. É. Ele ficou muito chateado, tanto que o Emmanuel o pegou em desdobramento, o levou para um lugar muito legal e falou: olha, se você desencarnar agora, olha que nível chegou. Se você desencarnar agora, você será recebido no plano espiritual como um homem de bem. Mas tem tanta coisa ainda que você possa fazer. E aí mostrou para ele a miséria da humanidade, quanto ela precisava ainda da encarnação dele. Aí ele voltou para a carne e se empenhou ainda mais no trabalho. Mas quanto às críticas, ele não respondeu nada. E nem deixou que ninguém respondesse. Ele deixou que o tempo provasse que ele tinha razão em tudo que ele falou. As pessoas falaram, como não teve nenhuma resposta dele, se calaram. E o tempo mostrou que esse é uma das obras-primas uma das obras-primas, né, da psicografia, né? Entre tantas obras-primas do Chico Xavier, esta foi mais uma, né? Mais uma. Vocês vão ter oportunidade de ver, de estudar pelo menos, né, de ler todas as obras que foram consideradas obras-primas, com exceção do Mecanismo da Mediunidade e da Evolução em Dois Mundos, que vocês vão ver só pedaços, porque não dá para ler inteiro esse livro. E levaria alguns anos para a gente estudá-lo, capítulo a capítulo. Então, dito isso, nós estamos em 27 participantes. Nós vamos distribuir isso em 5 salas. Tá ok? 5 salas, e vou passar para vocês 10 questões. Então, como vai ser? Na realidade, vou passar 10 questões e depois vou passar mais 10. Como vocês vão fazer? Vocês vão ver, o grupo 1 vai ver a questão 1 e a 6. O grupo 2 vai ver 2 e a 7. O grupo 3, a 3 e a 8. O grupo 4, 4 e 9. O grupo 5, 5 e 10. Isso para hoje. O grupo ele vai se manter para a semana que vem. Então, vocês vão ter agora mais ou menos uns 10 minutos para vocês conversarem sobre as questões. Na semana que vem, não vai ter esse tempo. Então, as questões que eu vou passar para vocês já têm que ver como é que vocês vão discutir em grupo.
se cada um vai estudar separadamente, se cada um vai... Se vocês vão se comunicar por e-mail, por WhatsApp, como vocês quiserem, sobre essas outras questões aí. O grupo vai se manter. Então, logo depois da oração, a gente já começa a discutir as questões do livro. Pode ser da 11 em diante, que seria ideal, ou pode ser daqui sobrou em diante. Por exemplo, se hoje a gente conseguir ver até a questão 8 só, então, na semana que vem, a gente começa na 9, 10 e depois já na 1 até a 10 da outra semana. Tá bom? O grupo vai ser o mesmo. O Costa, mas nós teremos 2 questões para cada grupo, né? Vão 2 continuar questões sendo para cada grupo por dia. Então, vocês vão ter 2 questões hoje e 2 questões da semana que vem. Agora, se a gente não conseguir fazer as 10 hoje, a gente faz as questões da semana que vem, que a gente fazemos as preces na semana que vem, a gente já começa a discutir as questões sem vocês precisarem se reunir nada, porque vocês já vão ter ciência das questões desde hoje. Tá bom? Então, tá. Então, eu vou separar os grupos aqui, são 5 grupos, tá ok? Vamos ver como é que ele vai criar aqui as salas simultâneas. Então, vai ser atribuído automaticamente, eu não tenho interferência, 5 salas simultâneas. Então, estou abrindo todas as salas. Vocês já estão recebendo aí o papelzinho. Tem gente que está com 6 pessoas na sala. A grande maioria das salas estão com 6 pessoas, tá? As que tiverem com menos pessoas, quando se chegar mais alguém, eu vou colocando. Vou interromper a gravação. Gente, voltamos à gravação, então. Olha, enquanto vocês estavam ausentes, como a Verônica não está aí, eu fiz um saquinho aqui para vocês não falarem que eu sou parcial, tá ok? Para a gente sortear as pessoas que vão falar aí. Aqui tem números de 1 a 6. Então, nós vamos para a sala 1, que é a pergunta 1. Todo mundo de dedo cruzado aí, torcendo para o colega ser sorteado. Não é não? É o número 6, a Silvia Regina. Silvia, cadê você? Você está aí, né, Silvia? Oi, tô aqui, Costa. Aqui. Tá. Então, cadê você? Tô aqui. Tá me ouvindo? Agora sim, agora estou te vendo também. Então, vamos ver a questão aqui. A questão é como se dá a educação do espírito? E aí tem na localização do livro, está lá. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação traduzida em aperfeiçoamento real movimenta-se em sentido inverso. Como você explica isso, Silvia? Bom, ao meu entender, né? Assim, eu entendo que é assim, que a educação do espírito, né? Ela se dá de fora para dentro. Ou seja, é da convivência, do meio, da experiência que vem dos outros, com a influência, né, desse meio, que absorvemos, filtramos ou não. Isso vai burilando, né, o espírito com essas experiências, essa convivência que se tem, vai se educando, porque ele sozinho, isolado, não seria possível. E daí ele vai se aprimorando, né? Essa seria a educação dele. E com relação à segunda parte da pergunta, né? Essa segunda parte fiquei meio assim, né? Meio na dúvida, mas eu entendi que da mesma forma que o espírito, que o de fora interage com a educação desse espírito, trazendo experiências para ele,
ele faz a mesma coisa, né? Ele, espírito, também interage com a periferia, né? Com o que está no entorno dele, ajudando ou não, mas influenciando. Eu entendi mais ou menos isso, Costa. O que o grupo pode ajudar aí? É a transformação moral, né, o Costa? Na realidade, é uma transformação que ela vem de dentro para fora, devido a gente ter várias existências, a gente tem vários aprendizados que vai educando nosso espírito a ser mais próximo de Deus, né? De estar mais próximo de Deus, fazendo o bem e transmitindo esse bem a outras pessoas, não guardar o conhecimento apenas só para si, mas sim em distribuir esse conhecimento para outras pessoas, que foi um exemplo que teve no livro, logo no começo, que o André Luiz fala do peixinho, né? Que ele era, como que se fala, excluído, né, da sociedade onde ele vivia, porém, através do conhecimento, da busca que ele teve, ele foi abriu para ele novos horizontes, e é o que o ser humano, o nosso espírito tem que fazer, nos dar a oportunidade de crescimento de todas as formas, não ficar habitolado e nem centralizado numa única coisa. A gente tem que ter escolhas, mas escolhas raciocinadas, escolhas em formas de conhecimento mesmo, em relação a tudo, não aceitar nada de uma forma, como que eu diria, como uma forma absoluta, né? As pessoas fundirem uma ideia e você aceitar aquilo como verdade absoluta, mas sim você te dá a oportunidade de você ter novos aprendizados, e em busca de novos conhecimentos. E é o que o Espiritismo nos passa, ele nos dá abertura para que a gente possa expandir a nossa mente e ter essa transformação de dentro para fora, né? Em busca de aprimorar tudo aquilo que Jesus Cristo esteve aqui na Terra e nos ensinou a amar, a ter fé, a ter confiança, a dividir os nossos ensinamentos com os nossos irmãos. Enfim, é a nossa transformação íntima mesmo. Tá. Ao restante do grupo, né? Se a gente pegar só o ensino do GEM, só esses anos que vocês estudaram no GEM, como se aplica essa lição? Eu acho que isso que estava falando assim, a gente está tendo a educação, né? De fora para dentro, da periferia para o centro. E aplicar é do centro para a periferia, que é a nossa transformação interna. Então, é a reforma íntima, né? É a reforma íntima, é a caridade, são as boas ações, a prática, né, no dia a dia, as vibrações, orações, tratar bem os outros, né, como a gente trataria um irmão. Então, a gente tem, todos a nós... caridade, né? Todos nós, a gente tem muitas informações através dos livros que nós estudamos, através das aulas, dos livros que a gente leu, das provas. A gente teve muitas informações que nos educa, nos dá muita informação, muita cultura, né? Com o objetivo que a gente quer. Mas a transformação moral é se a gente quiser fazer. Por exemplo, você vê um livro desse como esse livro Libertação e tantos outros que vocês leram, ele traz muitos ensinamentos.
E transforma até a forma de olhar e ver muitas coisas. Mas eu posso querer fazer essa transformação ou não. Sim. Né? Se eu não quiser, eu posso passar por um curso desse, do GEMB, do ID, até o Mediúnico 3, e não mudar absolutamente nada. Eu adquiri muito conhecimento, portanto, muita responsabilidade, mas no meu íntimo eu não mudar nada. No meu íntimo eu continuo não perdoando, eu continuo me vingando, eu continuo desejando mal às pessoas, continuo fazendo uma série de coisas que eu sempre fiz, porque eu não fiz a minha mudança interior. E isso eu faço se eu quiser. Ficou claro essa coisa? É o que a gente comentou, né, Costa? Eu tinha comentado isso com as meninas, que eu vi dessa forma. Tem muitas pessoas que afirmam, eu estou diferente, não sei o quê. Exatamente por isso. Estou estudando doutrina espírita, e às vezes até se acha superior a outras pessoas. Só que é exatamente isso. No âmago dela, no seu íntimo, ela não é diferente, não está diferente, não fez a reforma íntima. Então, é do centro, né, para a periferia, parte da gente, se a gente quiser mesmo, né, colocar em prática, porque isso é a educação moral. A educação intelectual, a gente vai ao longo da vida adquirindo. Que até a Rita fez um comentário que eu achei bacana também, quando a gente está discutindo, acerca da evolução, né, do mineral, do vegetal. Então, assim... o homem é o condutor do próprio homem, no caminho da evolução. E o inferno é um problema de direção espiritual. Satanás é inteligência perversa, sofrimento é ensino renovador. Porque nós somos defrontados também pelos espíritos das trevas, né? Que vão também tentar nos tirar do caminho da nossa direção espiritual, né? Então, das trevas para a luz é o problema de direção, da nossa evolução e, como Costa falou, da nossa vontade. Queremos servir o cordeiro ou os dragões, né? Exato. É isso. Nesse encontro entre os espíritos das trevas e a gente que quer sair das trevas, tem que ver o que vai prevalecer. Por exemplo, nesse livro Libertação, do encontro de todos aqueles espíritos das trevas com o Gúbio, ele trouxe todos para a luz. Não é? Foi. E a gente, quando encontra esses irmãos, o que vai acontecer? Eles vão nos arrastar para o lado deles? Ou a gente vai fazer como o Gúbio e trazê-los para a nossa... Tem que ajudar. É como você fala, né, Costa? Tem que ajudar. Exatamente. Nós não podemos julgar. Tem que ajudar. Exatamente. Quando vierem aqueles irmãos falando de coisas que a gente sabe que não são corretas, que a gente consiga ter amor suficiente para ajudá-los, né? Sim. Ok? Mas essa transformação íntima, a gente só faz se quiser. E ela é dolorosa. E nós seremos testados se nós fizermos. Às vezes a gente acha que já conseguiu fazer. Não, eu já perdoo, eu já não tenho mágoa de ninguém e tal. E acontece uma situação e a gente é colocado à prova. Né? É difícil. Mas não mas as expiações, né? A gente está aí para ser provado, né? Exatamente. Vem uma situação, é aí que a gente vai ver se a gente está educado ou não. Vai vir uma prova, de repente, para ver se a gente é capaz de novo de mudar, né? E olha, às vezes a gente é provado assim, ostensivamente e em seguida. Já aconteceu de eu dar uma determinada aula e a situação, assim, eu tinha acabado de... Nem tinha saído da aula praticamente e veio aquela situação em seguida, assim, colocando a prova aqui, né? Do que eu tinha acabado de falar para as pessoas. E a gente vai ser provado e aí aí é que a gente vai ver se a gente cresceu naquele aspecto ou não. Não é? Tem uma história de um rapaz que estava
escrevendo uma palestra, ou um conto sobre a paciência. E umas crianças começaram a brincar na janela dele. Em determinado momento, ele abriu a janela e começou a xingar todas as crianças. E depois ele voltou para falar sobre paciência. E ele não conseguia continuar escrevendo. É difícil. Mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer. A gente não pode aceitar, né, que essas coisas que nós já compreendemos, a gente não pode aceitar que a gente continue errando essas coisas. A gente tem que ser muito exigente conosco mesmo. Né? Sim. E, às vezes, tem alguém para fiscalizar. Eu e a minha esposa, a gente se fiscaliza. Né? Se ela fica nervosa no trânsito quando ela está dirigindo, eu falo, olha aí os fluidos que você está criando. E vice-versa, eu estou dirigindo. Porque a gente fica se fiscalizando aí. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa para o grupo sobre educação? Eles estão tinindo. Ó, tá vendo como os colegas são legais? Eles já ficam pensando que se eles perguntarem, vocês também vão perguntar para eles, tá vendo? É recíproco. Ó, eu vou sortear aqui no grupo de novo, tá? A única forma que eu achei. O grupo 2 agora. Vamos aqui. Número 4. Número 4 é a Neide, Edneide. Edneide, se tivesse escrito Edneide, você seria o número 3 e ia entrar o Hélio no seu lugar. Tá bom. E lá no Tá grupo vendo? ainda assim, não vou falar, né? Aí caiu para falar. Edneide, vamos lá. Eu só O que não é vou... vampirismo? Ah, tá, pode falar. Eu só não vou ligar a câmera, tá? Por quê? Porque eu sou tímida. Ah, eu sei, o cabelo assim, não fez o cabelo hoje, aquele cabelo de festa. Isso mesmo, é isso mesmo. É sério. O que é vampirismo? Por quais centros de forças começam essas influenciações negativas? Bom, nós conversamos bastante a respeito disso e nós chegamos à conclusão que é pelo coronário, né? E uma das situações, assim, que é através do pensamento, né? E também das nossas tendências, né? Como, por exemplo, a gente falou lá sobre o alcoolismo e outras situações, né? E pedi ajuda para os meus colegas aí, se eu esqueci de alguma coisa. Então, só o que é o vampirismo mesmo? Vampirismo, o que é? É quando o obsessor, né, suga fluidos, né, de nós encarnados, né? Ferramenta dos encarnados, sim, tá certo. Então. Vampirismo, tá certo. E aí, gente, ela falou que a partir do coronário, é isso que está no livro? Grupo, Arnaldo, Dulce, Hélio, Paulo, Silvia Rocha. Depende do vício que a pessoa tem, porque de acordo com o vício, por exemplo, o alcoólatra, ou a pessoa que tem um problema sexual genésico, então é sugado através dos centros de força. Tá. A Margarida era no coronário, que ela tinha, no caso, ela era sugada, além do coronário, todo o corpo. Então, no livro, o Gubbio, em determinado momento, ele fala que a gente é influenciado pelos espíritos de baixo nível através do centro de força sexual e depois pelo estômago. Isso daí eu não achei nenhuma outra obra. E, na prática, a gente não tem visto isso também, mesmo nesse próprio livro. Então, esse comentário que ele faz, a gente tem que colocar aí, entre parênteses, aguardando uma confirmação ou entendimento, para entender o que ele quis falar sobre isso. O que nós temos visto é o que vocês falaram. As pessoas muito influenciadas através do coronário. Não é? Então, a gente precisa entender por que ele colocou daquela forma. Porque, a partir do momento que você domina o coronário, acabou. Você está dominando o espírito totalmente. Não é?
Então, a gente vê um objetivo desses espíritos dominar o coronário dos médicos, né? A partir do momento do pensamento, a partir do momento da aceitação, né? O espírito ele tenta fazer com que você o aceite, né? Os argumentos dele. A partir dali que ele consegue chegar no coronário, ele vai se instigando. Isso nunca é de uma hora para outra, isso exige muita paciência, mas a partir do momento que ele domina aquilo, né? Para reverter é muito mais complicado. Tá bom? Nós achamos realmente, alguém inclusive no grupo lá lembrou, né, que o Gúbio falou do genésico, né? Mas aí nós inclusive pensamos sobre o assunto, né? Se a coisa se inicia por uma sintonia, alguma dívida de remorso ou até mesmo ligada aos vícios, né? Então, pela sintonia, pela ligação, inicialmente pelo coronário. E depois, logicamente, né, aquele trabalho de vampirismo acaba afetando a parte fisiológica em algum momento e atacando outros centros de força, né, e levando, inclusive, né, outra parte da questão, que já chega a questão de levar a pessoa a uma enfermidade fisiológica, né, que inicia lá pelo perispírito e vai pelo plexo, né? Chega no plexo causando ou um problema mental ou uma outra parte do corpo que acaba sendo afetada, né? Perfeito, Paulo, é isso mesmo. É isso mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, tá bom. Ele comenta também nesse momento aí que nossa mente é uma entidade, né, que comanda muitas vidas, tanto no perispírito quanto no corpo físico, não é? Vocês perceberam isso, essa sutileza dele? Nós comandamos, nós pela nossa mente, nós comandamos bilhões de vidas no nosso corpo físico, nos nossos órgãos e no nosso perispírito. Está claro isso para vocês? Está claro, Arnaldo? Tá claro, até que ele fala sobre aquela mulher desencarnada, que no final, quando o pessoal vai pedir ajuda, tem o vampirismo também da mulher pelos filhos, né? Que a mulher começa a se aproximar dos filhos, ela comete suicídio, os filhos menores, ela começa a se aproximar e começa a mexer com as energias desses filhos, e depois ela percebe isso, acaba se afastando, né? Esse vampirismo que tem aí, de forma inconsciente, sem a pessoa própria saber, né, que está prejudicando. A vibração dela era muito ruim para ficar perto dos filhos, né? Por mais que ela os amasse, né? Sim. Por mais que ela os amasse. Ô Costa, para mim está um pouco nebulosa ainda essa questão dessas bilhões de vidas. É como se cada célula nossa fosse um princípio inteligente, é isso? Eu estava falando uma coisa, o Arnaldo falou outra, né? Mas o que ficou nebuloso para você? Assim, quando fala que a gente carrega bilhões de vidas no nosso corpo, né? É como se cada célula nossa tendência a virar um espírito, é isso? Porque ela já tem um princípio inteligente lá dentro? Cada célula sua, não vou falar uma gota de sangue, muito menor, né? Cada molécula nossa é uma vida. E essa vida, ela está submetida à nossa mente. São as células, no caso. Sim, cada célula, ela obedece à nossa mente. Então Deus cria constantemente, porque senão a gente não consegue formar, se não houver vida, a gente não consegue formar os nossos corpos, não consegue formar os perispíritos. Então, o tempo todo, a nossa pele não é matéria. Nossa pele é viva, né? Ela é viva. E todos os nossos órgãos são vivos. E eles obedecem à nossa mente. E cada gota de sangue tem uma quantidade enorme de vida ali. Né? Uma quantidade enorme de vida submetida à nossa mente.
Tanto que quando você adoece, é os seus pensamentos que faz as células trabalharem em favor. Ou contra, né? Ou contra também. E o que acontece? Essas vidas todas, elas estão em processo evolutivo. Elas estão também em processo evolutivo. Mas torna-se vidas também, ô Costa? Oi? Elas se tornam um dia vidas também? Elas se tornam um dia vegetal, animal, elemental e humano. Ah, é? É. Nesse momento, elas fazem parte de um grupo, de uma célula-grupo, né? Mas, em algum momento, ela vai se individualizar. E ela começa, diz, do mineral. Começou no mineral. Apesar que você tem mineral no seu corpo, né? Sim, sim, o tempo todo, né? Sem eles, a gente... sua coluna, seus ossos, né? Também são minerais. Né? Até mesmo no nosso sangue você tem minérios. A coisa é mais bonita e mais complexa do que a gente imagina. É. Né? Muito mais bonita. Tá certo, gente? Vamos lá para o grupo 3. Grupo 3, então. Grupo 3. Olha, vocês estão vendo que a gente consegue complicar bastante esse livro simples, né? Essas questões nós não colocamos na prova, não. Grupo... vamos ver aqui. 3. Saiu o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tânia, cadê tu? Tânia, você sabia que seria você, né, Tânia? Olha a alegria dela. Olha a alegria dela. Isso daí é a alegria dela, gente. Ela está pulando, está efusiante, não é, Tânia? Já está. Olha, ela é tímida, ela já está vermelha. Tânia, vamos lá. Espíritos superiores que voltam à reencarnação pelos amados. Existe isso. O espírito está lá no bem bom, só no barzinho, tomando suco de laranja, um ventinho da praia espiritual, sem poluição, e ele volta para socorrer aqueles que estão nas trevas? Pode ter que abrir o seu som. A gente estava falando no livro a questão da mãe do Gregório, né? Que era um espírito evoluído e que veio em auxílio ao mesmo. Então, o que a gente estava discutindo? Que essa evolução espiritual, ela faz parte da lei divina, né? E que a prestação de contas do espírito, no caso, espírito de pouca evolução, ou a nossa própria prestação de contas, ela se dá no tribunal da nossa própria consciência. Não sei se o grupo quer me ajudar nessa questão. Alex, André, Marli, Miriam, Rosângela. Enquanto, no caso do Gregório, enquanto ele se sentia culpado, ele foi atraindo espíritos similares até ele virar aquele espírito, né? Que ele se achava juiz implacável de todos. Então, enquanto nós nos sentirmos culpados por tudo que a gente fez, né? E não buscar dessa evolução, a gente vai estar sempre atraindo espíritos similares. E alguns obsessores, como no caso ele, virou um espírito implacável, né? E se valia da vida alheia, da culpa alheia, para poder vampirizar, no caso, escravizar mesmo as pessoas, né? E veio a lei do amor, veio através da mãe dele, que conseguiu mostrar que ele precisava sair dessa constituição, né? Você falou assim, quando ele se sentir culpado, né? Na verdade, enquanto ele achar que o mal vai vencer e que a consciência de culpa ainda não o está fustigando, ele vai fazer muito mal e vai atrair legiões e vai fazer vários crimes até assumir o poder lá, não é? Mas o que fez? Em que momento que a mãe dele achou que era o momento de agir? O que fez com que ela... O que fez ela perceber que era o momento de agir?
quando ela percebeu que ele estava ficando meio entediado de praticar o mal. Ele teve aquele excesso de... Aquilo ali não satisfazia mais ele. Exatamente. Ele achava que estava praticando justiça e ele começa a se questionar, né? A coisa não dava mais alegria para ele, né? Não dava mais prazer. Né? O tédio, tudo. Então, quando ela percebe isso, já é o momento de socorrê-lo. O que mais, gente? Tem uma situação, quando ela se materializa pela primeira vez, tem uma outra situação de uma moça, uma senhora, que se materializa antes dela. É o caso daquela senhora que, antes da Matilde, né? Uhum. Ela se materializa ali onde eles estavam e mostrava ser realmente um espírito superior, né? E quando ela encontra as duas filhas, as filhas saudosas, tal, e ela fala que ela buscava o pai, né? Porque o pai realmente tinha cometido o crime de matar o sobrinho por dinheiro, e que ela tinha, assim, na procura do marido dela, que no caso era o Marco, né? Na época, na história, e que ela diz para as filhas, né? No sentido de voltar, reencarnar, quer dizer, aí percebe-se assim, a não necessidade disso, mas que por amor ela faria isso, e que ele seria o marido dela e ela abraçaria as duas filhas novamente, juntamente com o sobrinho. Então, ia ser assim, uma lição, né? Uma encarnação complicada. Teria outras pessoas também que estavam com ele, que queriam. Não, também. sim. Outras também que ele estava nesse enredo. Quer dizer, o amor dela, né? A ponto de encarnar novamente, sem uma necessidade, no caso, para ela, mas realmente em ajuda a esses que precisavam, tal qual foi a Matilde, né, que se propôs a isso. E ela deixa claro para as filhas que, no caso Cláudio, ele ia ser eternamente, né, credor da estima, da gratidão delas, porque por mais pavoroso que fosse o crime que ele cometeu, ele fez aquilo trazendo conforto para todos, né, buscando o conforto delas. Então, elas deveriam levar em consideração isso que aconteceu. Ela deixa isso claro para as filhas, não é? Também tem a questão da evolução, né? Que a evolução, ela não acontece só de um lado, né? Os espíritos superiores, eles também participam do processo de evolução, né? Que é a responsabilidade também no aperfeiçoamento das pessoas, do mundo, né, em geral. Acho que compete a todos, né? Por isso que eles acabam voltando também no auxílio. E vocês lembram como é que Matilde vai voltar? Filha de quem? Ela vai ser mãe de quem? Filha da Margarida. Filha da Margarida, né? E vai ser mãe do Gregório, né? Novamente. E o Gregório vai nascer rico, né? E que hora que ela vai embora? Que hora que ela desencarna? Quando ele vai ficar rico e... Vai nascer rico, né? Já nasce rico, né? Mas aí ele vai passar por várias provações por conta disso. Antes dele perder tudo, ela vai embora. Antes dele perder tudo, quando começar a aprovação dele, ele não tem... A gente percebe que ele não tem o direito de estar com ela. Encarnado. Ela vai tentar o possível de passar o máximo de ajudar ele a adquirir, né, todo o conhecimento, né? Para ver se para ele tentar da melhor maneira possível passar por aquele momento, né, que vai vir, né? Todas aquelas pessoas que ele... Ela fala assim, as palavras dela, da mãe que ela quer ser, né, de passar o máximo de amor, de conhecimento, para que ele sinta isso. Todos os livros que eu percebo assim, essa questão quando eu li, né, das pessoas, sempre alguém comentando que do que vale o céu, né, se os seus queridos, as pessoas que você ama, está vivenciando uma situação ruim, né?
Então, todos os livros acabam tendo esse exemplo de amor daquele que já conseguiu superar muitas coisas, vir para ajudar quem ainda não atingiu isso, né? E a gente acaba caindo naquela história de uns ajudarem os outros, aquela corrente que é necessário fazer de um ir ajudando o outro. E é lógico que a gente vai acabar tendo essa sintonia com as pessoas que a gente convive, né? Com as pessoas que a gente tem um amor maior por ter tido a convivência, né? Eu acho muito bonito. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Do grupo ou fora do grupo? Quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá para o grupo 4, então. Existem animais nas trevas? Então, aí nesse grupo tem só 5 pessoas, né? E aí, gente, existe animais ou não existe animais? Animais e vegetação, né? Vou pegar um número aqui. Número 3. Número 3 caiu. Eliana. Eliana, cadê você? Estou aqui. Eu... Sabia que era você, né? Ai, estava aqui torcendo, mas tudo bem, vamos lá, né? Torcendo para os colegas, né, Eliana? Qualquer coisa eles me ajudam, não tem problema. Bom, nós conversamos bastante e nós chegamos à conclusão que existe sim, né? No capítulo 4 cita que tem umas aves agoureiras, isso, que são aves grandes, né? Que são da família dos corvídeos, parecido com os corvos, os animais maiores. E aí até cita que eles soltam a voz, né, parecida mesmo com o corvo, com a coruja, soltam um som. E aí também, durante a nossa conversa aí sobre esse assunto, até a Flávia comentou que no livro Nosso Lar cita, né, os cavalos que eles auxiliavam aí nas tarefas lá no Nosso Lar. As aves também citam uma passagem do livro do Nosso Lar. Então, nós chegamos à conclusão que existem os animais, né, tanto aí nos mundos inferiores quanto nos superiores também. Ok. Mais alguém do grupo quer comentar isso? No primeiro momento, né, Costa, nós ficamos em dúvida se eram mesmo animais ou se eram espíritos, né, que como ali eles estavam totalmente, como tinha os duendes, tinha todas as formas, né, se eram algum espírito que com o perispírito tivesse mudado, né? Mas aí nós lembramos dos outros livros que existia. Se existe no plano superior, deve existir no plano inferior também. E aí as plantas, que existiam as árvores, né? Que ele falava como se tivesse braço, eram aqueles galhos secos, né? Que não tinham folhagem, não tinha flores. E aí nós lembramos também, quando a Flávia falou, que lá no Nosso Lar tinha aqueles jardins, né? E no outro livro que nós estamos também tinham jardins lindos, né? Então, existe vegetação e existe animais, né? Nós deduzimos isso. Mas no... Não entendi. Oi, Márcia, desculpa. Aí, no primeiro momento, eu fiquei em dúvida se eram animais, como você sempre fala, não existe crianças. E aquilo que você fala, quando é cachorro, gato, no desencarne, eles desencarnam e já encarnam imediatamente, né? Reencarnam imediatamente, tanto cachorro como gato, e os outros animais, né? Então, por isso que gerou aquela angústia, né? Aquela dúvida lá. E aí, gente, alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Elas já falaram da conclusão e só complementando isso que a Márcia falou mesmo, durante a discussão, né, a gente fez esse compilado de lembrar dos outros livros que tinha lá no Nosso Lar, os animais que ajudavam, os pássaros que comiam, né, entre aspas, os pensamentos negativos para ajudar eles, e lembramos também do exemplo que você deu, né, do gato de vocês, daquela experiência toda. E aí a gente ficou nessa dúvida, né, que a Márcia falou, os cachorros, os gatinhos,
não ficam transitando, né? Já vão para os outros estágios ou reencarnam. E que esses animais, na espiritualidade, tanto o inferior quanto o superior, podiam ser também como se fosse da própria energia do plano, né? Não ter a alma encarnada do animal, mas fazer parte da própria energia do plano. Do mesmo jeito que no superior emana a positividade, e cria os seus animais com essas formas, pensamentos positivas, e no plano inferior também, que poderiam ser formas, pensamentos negativas do próprio ambiente, e aí formavam essas formas, pensamentos como animais assim, mais medonhos, que nem ele falou. É isso. Então, vamos lá. Você vê que essas questões assim parecem simples, mas não são, né? Elas são complexas. Lembram lá do livro Recordações da Mediunidade, que o Pedrinho ele criou o sítio dele, e no sítio dele tinha galinha, tinha aquelas plantas que a Ivone ficava torcendo e tal. Então, com a mente dele, ele criou tudo aquilo lá. Ele criou o sítio, as galinhas, os patos, tudo que ele tinha lá, ganso, não sei se tinha, mas tudo que ele tinha lá era a produção da mente dele. Se vocês forem olhar o livro dos Espíritos sobre os animais, eles falam que os animais, assim que eles desencarnam, ou eles reencarnam imediatamente, ou eles dormem. Eles dormem. Os espíritos superiores, veja, os espíritos superiores, eles têm condições de pegar esses animais que estão dormindo e usá-los, acordá-los e usá-los para seu serviço. Então, os animais do nosso lar são animais. As vegetações do nosso lar são vegetais. Estão lá em processo evolutivo, estão caminhando, e elas, inclusive, algumas delas, são usadas para fecundar a vegetação no mundo físico. Mas isso é uma outra história. Então, a vegetação no nosso lar e os animais do nosso lar estão no mundo superior. E lá eles conseguem utilizar tanto a vegetação quanto os animais a seu serviço. No mundo inferior, eles não conseguem. Então, você não tem animais no mundo inferior. Nas trevas, você não tem. Então, o que você tem lá? Ou são formas de pensamento, ou são espíritos humanos que perderam a forma e estão como animais. Então, ou é forma de pensamento do jeito que você lembra do Pedrinho, que criou tudo aquilo com o pensamento dele, e os pensamentos são pensamentos em desequilíbrio, por isso que a vegetação ali é toda desequilibrada, mas são formas de pensamento. Ou os animais podem também ser formas de pensamento, porque o Pedrinho criava galinhas, né? Ou são espíritos humanos que perderam a forma, que foram foi perdendo a forma, mas não são animais. Então, quando vocês, no trabalho mediúnico, vier um espírito das trevas ou um espírito irmão necessitado com um animal, este animal ou é forma pensamento dele ou é um espírito humano. É as duas possibilidades, mas não é animal. Animal não existe nas trevas. Tá bom, gente? Ô, Costa. Oi, desculpa. É o caso daquela mulher que foi obsidiada e transformada em loba, né? Licantropia pelo um dos juízes lá, né? Pode ser, esses animais podem ser... Esses animais que foram citados podem ser esses casos aí de pessoas que foram hipnotizadas ou se auto-hipnotizaram, né? Sim. Mas animais não têm. Então, no plano superior, são animais que estariam dormindo? Eles podem pegar, por exemplo, imagina que um espírito qualquer tem um animal que é muito fiel a ele. Ele está no espírito superior, ele vai ter a autoridade para pegar aquele animal para trabalhar lá com ele. Tá? Ele está no mundo superior. E ele vai aprender muitas coisas lá também para o seu processo evolutivo, até ele reencarnar. Okay? Agora, nas trevas, esses animais não vão, até por misericórdia divina. Então, o que tem lá são espíritos humanos, que eles podem transformar até em rato, que eu já vi, não é? Ou podem, ou é forma de pensamento que eles criaram. Aqueles do nosso lar, eles são para ajudar, né?
Exatamente. E estão no mundo superior. Então, vocês vão ler no ano que vem um livro chamado Sexo e Obsessão. E em algum momento, os espíritos vão para as trevas com mastins, com cachorro bravo. Mas são cachorro mesmo. E eles, nas trevas, eles tentam pegar mastins também. Mas o próprio espírito fala que olha e vê que são espíritos humanos que estão lá fingindo que são cachorro. Porque o olhar dele já vê. Tá bom? Daí é importante vocês saberem que virão espíritos em forma de animal e outros trazendo animais. A gente já teve uma situação de uma pessoa que chegou montado num cavalo, no trabalho de comunicação. Ele estava montado num cavalo. E depois, durante a comunicação, ele ficou sabendo que era o próprio filho dele que tanto procurava o cavalo. E voltou à forma humana. Tá bom, gente? Então, você, às vezes, pode ter exércitos que todos montados em cavalo, e esses cavalos são todos outros espíritos humanos. Ô Costa, e a vegetação que... Pode ser um espírito que está daquele jeito, pode ser um espírito que está daquele jeito, ou pode ser forma pensamento. É porque tem uma parte no livro, né, que o André Luiz fala que aquelas árvores com galhos secos poderiam ser espíritos. Exatamente, ele sugere, né? Ele não fala diretamente, mas ele sugere isso, né? Ele sugere, exatamente. Ele sugere, mas tem certeza. Exatamente, mas ou são formas de pensamentos ou são pessoas mesmo. É que naquela época ele já estava avançando tanto, que se ele fala que eram pessoas, aí que o pessoal sai batendo nele. Mas são pessoas, sim. Ou formas de pensamento. Podem ser também formas de pensamento. Tá bom? Então, a gente sempre fica nessa dúvida se é forma de pensamento ou se... Se é forma de pensamento, normalmente, num trabalho mediúnico, desaparece logo. Os espíritos não permitem que se mantenha. Se logo no começo da conversa não desapareceu a forma de pensamento, então são pessoas, são espíritos. Isso se for um espírito do plano inferior. Se for do plano superior, pode ser um animal mesmo. Sim, mas aí eles não vão trazer num trabalho mediúnico, né? Isso daí, né? Ou eles vão usar para socorrer, mas depois, quando vem só o espírito, né? Tá ok? Tudo bem, gente? Ô Costa, dá tempo de eu fazer uma pergunta sobre esse assunto? Fica à vontade, pode ficar à vontade. É assim, do mesmo jeito que você falou que os animais que são levados, né, no plano superior para ajudar, isso interfere na evolução deles, os animais aqui encarnados que sofrem maus tratos, essas coisas, isso também interfere na evolução deles? Serve como prova já? Ou pode influenciar para eles serem animais mais rebeldes ou não? Ele não passa por uma prova, ele não passa por um resgate, né? Ele não tem essa situação de prova ou resgate, mas é um aprendizado. É um aprendizado. Por exemplo, os animais, eles percebem rapidamente, no geral, eles rapidamente percebem que o homem é um inimigo, que o homem é cruel. Então, isso é um aprendizado para ele não se aproximar do homem, que o homem é mais feroz que... De todos os animais, o homem é o mais feroz. Então, os animais da selva, eles aprendem que o homem é um animal muito destruidor, né? Muito selvagem. Então, ele leva isso no seu aprendizado. Quando ele chega na sua individualidade, como cachorro, cavalo, tal, essas coisas, o fato do homem começar a alimentá-lo é que começa a quebrar isso, né? Levar comida para ele, então ele começa a quebrar isso, que ele acha que... Aí ele começa a perceber que alguns podem ser amigos, né? Mas no primeiro momento ele teme todos, porque ele sabe que eles são muito selvagens. E somos, né, gente? Grupo 5, vamos nós? Grupo 5, Carolina, César, Fernanda, Kimi e Kirti. Certo?
Vamos aqui, ó. Estou embaralhando aqui para vocês não falarem que eu estou protegendo alguém. Número 2. Número 2 é o César. É você, César. O que fazem os elementares nas trevas se foram criados em mundo ad hoc ou ad hoc? A gente conversou, né, sobre esse assunto, até achamos que parece que a resposta é muito simples e falamos, Costa vai complicar daqui a pouco, né? Eles foram criados no mundo ad hoc e estão nas trevas porque eles caíram, né? Estão lá sendo subjugados por espíritos inferiores, porque saíram da proteção dos espíritos superiores quando eles estavam no mundo à parte, né? Isso é tranquilo para todos vocês, a queda do espírito? Todo mundo percebeu que esses nossos irmãos, que já têm raciocínio contínuo, já são espíritos, eles caíram? E por que eles caíram? Quer dizer, por que eles estão nas trevas? Qual a utilidade deles estar nas trevas? Costa, na verdade, eles são escravizados, né? Então, os espíritos das trevas, eles como se fossem... Não é um contrato, eu acho que eles são enganados pelos espíritos das trevas. Então, eles começam a trabalhar, provavelmente, sempre em troca de alguma coisa, né? Vocês separaram? Eles são iludidos, eles têm uma certa inocência, mas, ao mesmo tempo, eles querem tirar proveito de alguma coisa, que são esses espíritos das trevas, eles aproveitam, né? Vocês lembram que nesse... Tem Pode mais falar, Carolina. uma coisa, que ele até fala no livro que eles têm inteligências sobre-humanas, né? Que eles têm um raciocínio contínuo, mas eles não têm a inteligência de um espírito que já é um ser humano. E aí eles falam que eles até falam que são um raciocínio fragmentário entre o macacoide e a ideia simples do homem, primitivo da floresta. E aí, por causa disso, eles falam que eles acabam se afeiçoando aos espíritos e aí eles acabam fazendo qualquer coisa que o espírito que eles se afeiçoam pede. Eles não têm muito esse discernimento exatamente como um cachorro mais inteligente, né? Um cachorro mais inteligente, exatamente. Um gatinho mais inteligente. Mas observa também que, em algum momento, ele fala assim, que eles usam a violência em larga escala. Vocês lembram disso? Uhum. Os espíritos das trevas, eles usam violência em larga escala. Imagina se um espírito superior vai ser violento. É impensável, né, uma coisa dessa. Então, esses espíritos que não querem obedecer, que são preguiçosos, que não querem fazer nada, e não querem... eles caem. E quando eles caem na mão daqueles que são violentos. Então, ele vai trabalhar, mas vai trabalhar à base de violência, porque senão ele não trabalha. Então, é usado exatamente esse instinto violento dos espíritos das trevas para ajudar esses irmãos que não querem fazer nada. Dá para perceber a lógica disso? E no trecho do livro, fala que eles obedecem cegamente, né? Que eles são bem fiéis. Sim, quando eles estão no trabalho mediúnico, quando eles aparecem no trabalho mediúnico, não é sempre, mas quando eles aparecem os espíritos que os escravizam. Normalmente, eles são usados e as pessoas pagam para o espírito fazer algum trabalho, algum despacho, e como eles têm essa capacidade de mexer com as coisas materiais, eles obedecem e fazem algumas coisas, levam pessoas a ficar doentes, pegam algumas coisas. E aí, à medida que esses irmãos vão trabalhando com esses espíritos, os espíritos que escravizam vão ficando doentes. Porque estão fazendo mal, eles vão ficando doentes. Mas os espíritos da natureza, os elementais, não. Porque eles não têm responsabilidade. Eles não ficam doentes. O outro fica. Quem manda, fica. Mas quem obedece, quem faz, quem executa, como não sabe que aquilo é errado, não tem essa responsabilidade, ele não adoece. Quem adoece é quem manda. E depois isso vira um castigo, porque aquele espírito, mesmo o outro estando doente, aquele espírito continua exigindo muita coisa dele. E aí vira um castigo para ele.
Se encosta mais 1 hora, eles vão ter que responder por isso, né? Os elementais, não. Não? Não. Porque ele não tem a consciência, ele não decidiu fazer isso ou aquilo. O livre-arbítrio dele ainda está muito... O próprio livro fala que ele não tem responsabilidade. Quem é responsável é aqueles que ficam colocando algumas ideias nele. Quando eles tiverem essas primeiras encarnações, aí eles começam a ter responsabilidade e responder por algumas coisas. Mas as suas primeiras encarnações ainda são muito brutas, né? E quando eles começam a perceber, assim, para mudar, não fazer mais? Nas suas primeiras encarnações, ele começa a ter esse sentimento de Deus, né? Tudo para ele é Deus. O raio é Deus, o vento, a natureza, todas as coisas que acontecem na natureza, tudo é Deus. Quando ele começa a querer proteger sua cria por instinto, mas em algum momento ele começa a querer proteger por amor. Quando ele começa a ter essas sensações de amor e os espíritos ele começa a crescer em conhecimento, tal, e responsabilidade, e começa a ver que ele precisa viver em grupo, porque o que ele fizer para o outro pode fazer para ele, então não vale a pena. Ele começa a viver nesse grupo. O livro Evolução em Dois Mundos, ele fala exatamente nesse momento que ele percebe que ele não deve, ele precisa do outro para eles lutarem juntos contra a natureza e a caça. Mas, ao mesmo tempo, se ele tomar o que é do outro, o outro pode vir e tomar o que é dele. Quando ele começa a ter esse raciocínio, né, de família, essas coisas todas, começa a nascer responsabilidade. E ele começa a ser responsável pelo que ele faz. A consciência começa a conduzi-lo na evolução. O livro Evolução em Dois Mundos comenta isso daí. Fala desse momento que nasce a responsabilidade. É muito interessante. Mas é quando ele já está encarnado. E não vai encarnar, provavelmente, num planeta como a Terra, né? Vai encarnar em mundos inferiores. Costa, nesse caso, então, a lei da atração está agindo nos elementais, unindo eles com os outros espíritos menos... outros espíritos do mal, é isso? Eles são atraídos porque gostam não totalmente, mas de certa forma daquilo? Quando eles caíram e foram para as trevas, eles serão procurados por esses espíritos das trevas para fazerem o mal. Eles têm uma mas porque tem semelhança entre eles, né? Ainda não. Seria como você... Mal comparando, tá? Mas seria como você ser tutor de animais. Entendeu? Você busca esses animais e você começa a cuidar deles, eles se afeiçoam a você. Mas não é que eles foram atraídos para você. Você foi, você os fez se afeiçoarem a você. Entendeu? Que você está cuidando, você está fazendo, mesmo dando bronca, mesmo batendo, eles se afeiçoam. Entendi. Eu imaginava que era assim, que eram espíritos elementais que gostavam daquela... Um exemplo só. Gosta daquela sensação de poder pela violência. Então, eles acabavam se vinculando porque tem outros espíritos maus que também gostam dessa sensação e acabam se ligando por causa disso. Era esse tipo de raciocínio que eu estava tendo. Esses espíritos, eles estão... O raciocínio deles não chega nesse ponto. Eles são mais inteligentes que os cachorros, mas eles se afeiçoam ainda como os animais. Ok? Mas já tem alguma responsabilidade, tanto que pararam de obedecer, portanto caíram. Tá certo, gente? Vamos lá, então, grupo 5. Foi vocês, né? Vocês são o grupo 5, né? Então, que hora que são agora? 9h25? Dá para a gente avançar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida aí sobre o que a gente está falando até agora? A gente já está falando de alguns pontos dos livros, né? Que a gente não está indo na história. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não está indo muito na história, porque a história vocês leram.
a gente quer pegar alguns ensinamentos que tem ali que a gente pode ter passado sem dar a devida atenção. Grupo 1, é a questão 6. O que é licantropia e como se reverte o processo? Grupo 6, vamos ver quem a gente sorteia. Se sortear alguém que já foi sorteado, vocês reclamem aí, tá? Aqui, papelzinho fechadinho. Número 3. Número 3 é a Edna. Edna, você já foi sorteada? Edna. Você foi sorteada já, Edna? Oi? Oi, já foi sorteada? Não. Então, essa pergunta é para você. O que é licantropia e como se reverte o processo? Então, a licantropia através do pensamento, né, das sensações que a pessoa está tendo, ela tem a sensação de que ela está se transformando em um animal, né? Como tem casos desse livro e outros livros que a gente leu, que a mulher ela se transforma em loba. Então, mas assim, o pensamento é algo do pensamento dela, né? E assim, a pessoa que está vendo, ela relata, né, no caso do livro, como que foi assim, a transformação, a forma que a pessoa ia adquirindo, né, do animal. A palavra... alguém mais do grupo quer comentar alguma coisa? Eu quero. Costa. Podem falar. É pelo hipnotismo, né? O magnetizador, no caso ali, o juiz, ele hipnotiza ela, aproveitando a fragilidade do pensamento dela, que está fixado num crime, em algo ruim que ela fez, e vai, pela plasticidade do perispírito, vai se moldando aquela imagem que ele fala. Se ele falasse que ela ia virar um cachorro, ela viraria, porque ela foi hipnotizada por ele. Pelo remorso, ela tem a consciência pesada, né? Apesar dela não estar arrependida ainda, né? Ela ainda está numa situação complicada. Tanto que no livro até, acho que é o André Luiz, não sei se é ele ou se é o Eloy que pergunta ao Gúbios como que faria para reverter. E aí ele explica que da mesma forma que ela foi hipnotizada pelo um inferior, né, espírito trevoso, ela pode ser influenciada por um espírito superior e sair dessa condição. Mas aí depende dela, né? Dela sintonizar com pensamentos melhores, tudo. Eu penso que numa doutrinação, né? Ela recebeu auxílio. Posso falar? Pode, lógico. Licantropia. Transforma-se em animal pela sugestão mental. O juiz falou, né? Através do crime que ela cometeu, né? Que ela confessou ter matado 4 filhos e planejado matar o esposo. Aí ele disse, confesse, né? O julgador. E através do hipnotismo, via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispíritico. Então, o que a gente vê... O ensinamento de Gúbio, né? Aí o remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. Então, a dureza coagula-se a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-se Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? No livro sagrado,
ele viveu sentindo-se um animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é um recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, pode-se reverter, né? Porque o André perguntou ao instrutor como reverter, né? Se ela vai ficar dessa forma por muito tempo, né? No avitamento dessa forma, se ela vai permanecer. Aí ele responde, ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, então, se resume a problema de sintonia. Rita, vamos entender, então, como se dá esse problema processo. De sintonia. Então, vamos ver como é que se dá esse processo. Esses espíritos, eles entram com qualquer um acusando. Qual é o nosso ponto fraco? Qual é aquilo que nos está incomodando? Quais são as nossas culpas? Eles sempre vão falar das nossas culpas. Quando eles começam a falar das nossas culpas e nos atacar por este caminho, a gente se sente fragilizado se nós não reagirmos logo. Né? Como é que a gente reage? É Jesus. É a misericórdia. É a certeza que a gente tem. Então, se a gente permite que aquela acusação vá em frente, a gente pode realmente entrar na sintonia deles e eles acabarem nos hipnotizando. E eu não estou falando só da mulher, estou falando de todos nós, enquanto médios. Então, nessa questão da acusação, não é uma questão de se defender, é a questão de elevar o pensamento ao Cristo. E saber que Jesus sabe. E a misericórdia dele é grande. E nós temos a possibilidade de resgatar todos os nossos débitos pelo trabalho. Não é? Então, quando você coloca as coisas no nível do Cristo, é outra história. Você não sintoniza mais com esses irmãos. Então, é alguma coisa que a gente tem que saber e saber que vão tentar também. Mesmo no trabalho de doutrinação, o Espírito pode começar a nos acusar, né? De crimes que a gente pode ter cometido em outras encarnações. E aí, como é que faz? Você vai só se defender? Vai entrar nessa sintonia? Ou vai falar que Jesus sabe? Que ele te deu a oportunidade de trabalhar e todos nós que estamos encarnados somos, sim, devedores da lei, mas temos a possibilidade de trabalhar. Sai disso, quebra isso. Né? É necessário a gente saber como quebrar isso daí. Porque senão a gente entra na sintonia e acha que é indigno de fazer qualquer coisa. Não é? Quando a gente, e às vezes a gente até perde a possibilidade de trabalhar. Então, isso a gente tem que ter muito claro. Eu estava falando na atividade prática do Mediúnico 3, e eu falava isso para eles. Eu falei, olha, uma coisa que é muito boa para a nossa vaidade é quando a gente conversa com nossos obsessores. Eles vão mostrar tudo que nós fizemos no passado, os crimes que nós cometemos. É muito bom para a gente se tornar mais humilde. Né? A gente acha que ele já é um espírito de luz, aí ele vai falando o que a gente fez e mostrar que a gente saiu das trevas mais escuras, né? É muito boa para a nossa humildade. Mas a gente tem que saber também que se nós temos a oportunidade de trabalhar, é porque a gente quer, a gente optou pelo Cristo. Então, essa opção tem que ficar muito clara quando houver esse tipo de embates. Eles não precisavam entrar na sintonia ou aceitar o que o Espírito estava falando. Nos trabalhos, essas pessoas, esses espíritos, eles vêm para o trabalho mediúnico. E o médium percebe que está um cavalo, que está na forma de um dragão, que está na forma de um rato, que está na forma de um... Licantropia é lobo. Licantropia é uma palavra ligada a lobo. Os animais, em geral, usa-se a palavra zoantropia. Zoo de animais, antropia de forma. Então, licantropia, tropia é forma, lican tem a ver com lobo. Cada um desses animais aí, o pessoal tem palavras que eu não sei. Né? Mas sei que zoantropia é geral. Então, cavalo, rato,
cachorro, tudo isso daí que vem nos trabalhos mediúnicos, dragão, né? Quando ele está com o médium, quando ele já começa a compreender, o doutrinador ele pode aproveitar a forma do perispírito, a forma do corpo físico, para tornar esse irmão voltar à forma humana. Então, aproveitar aquele momento que ele tem um molde. O médium é um molde para o médium, a médium é um molde. Então, é sempre importante que, se o espírito não está na forma humana, o médium e o doutrinador terem uma comunicação eficiente o suficiente para o doutrinador saber que aquele espírito não está na forma humana. E aí ele trabalhar através de vibrações, através de imposição de mãos, através de oração, para que aquele espírito volte à forma humana. Voltar à forma humana, alimentá-lo para que ele não esteja com fome, nem com frio, nem com sede, que ele esteja adequadamente vestido, porque normalmente depois desse processo ele vai ver alguém querido. Então você não vai fazer com que ele veja essa pessoa querida na forma de um animal. Você primeiro traz ele para a forma humana, alimenta, veste o espírito com roupas adequadas, não é? E ele se veste sem frio, sem sede, sem fome. Aí depois você permite que ele veja, ou pede que ele veja as pessoas que ele ama, para que ele não fique envergonhado. Né? Então, esse carinho, essa atenção, você tem que ter com o espírito. É só a gente se colocar no lugar dele. A gente não gostaria de ver alguém que a gente ama maltrapilho, numa forma de animal. Né? A gente não gostaria de ver. Né? Então, a gente primeiro trata o espírito, bota ele direitinho, depois a gente mostra aos familiares, que às vezes estão lá há muito tempo. Né? Mas o espírito, pelo menos, não se sente envergonhado pela forma. Ele pode se sentir envergonhado pelas ações que ele teve e tal, que não tem como mexer. Mas ele, pelo menos naquele momento, ele não se sente envergonhado. Então, normalmente, esses espíritos aí, eles voltam à forma humana no trabalho mediúnico. No trabalho mediúnico. Okay? E existem muitos deles que acreditam, de fato, serem animais. Então, eles estão se comunicando e quando você fala que ele já teve uma encarnação humana, ele não acredita. Quando você mostra na memória dele a encarnação que ele teve, quem era a mãe, quem era o pai, aí eles começam a ficar confusos. Tem espírito que quer latir. Aí o médium capta o pensamento e traz o pensamento do espírito, mas a realidade dele queria latir. Tem espírito que quer morder, né? As pessoas. Mas aí o mestre segura e consegue captar o pensamento. Com frequência? No Todo trabalho mediúnico acontece com frequência? Todo trabalho tem. Né? Não com os mesmos médios. Quer dizer, você tem no trabalho que eu participo, são 14 médiuns, né? 14 médiuns dando 2 comunicações. Então, nós temos, no trabalho mediúnico, no espaço de 40 minutos, 28 comunicações. Nossa. Então, dentro dessas 28 comunicações, você tem ali umas 4, 5 comunicações de espíritos com uma forma não humana. Essa postura que você falou agora, então, toda essa explicação é importantíssima, né? Porque, nossa, isso vai acontecer com frequência, né? Sim, acontece com frequência e os médicos... Vocês vão aprender isso no Mediúnico 3, mas e depois na parte prática. Mas a gente faz isso daí. Saber como agir, né? Oi, desculpa, não entendi, Kit. Eu não entendi. Será que a Kit caiu? Travou. Travou, né? Ela falou de uma maneira adequada. Ver como agir. Do aprendizado, é isso. Assim, vocês vão saber como agir. Vocês vão saber como agir. É isso que a Kit falou, é isso. Vocês vão ter... Agora, deixa eu contar um pouquinho para vocês do Mediúnico 3. Vocês vão ter, no Mediúnico 3, muita teoria de como doutrinar. E depois, no segundo semestre, muita prática de doutrinação. Então, entre vocês aí, vocês vão... alguns vão dar comunicação e outros vão doutrinar.
e os educadores vão estar acompanhando todo esse processo, e vocês. Então, deixa eu explicar para vocês como vai ser, aproveitar esses 5 minutos que a gente tem, a gente não vai avançar, não. A gente parou aqui no grupo 1, né? Eu vou colocar aí as questões agora, vocês conversaram de como vocês vão tratar aí, né? Daqui a pouco eu vou colocar as questões da semana que vem para vocês conversarem aí durante a semana, tá bom? O grupo vai se manter, tá bom? O mesmo grupo. Para 2022, pro domínio, vocês devem ler o livro Aconteceu na Casa Espírita, tá ok? Então, vocês já devem dar no primeiro dia de aula, é um livro pequenininho, é um livrinho que vocês leem em uma semana, mas tem que ler. Então, para o primeiro dia de aula, vocês devem estar com o livro Aconteceu na Casa Espírita. Tenham também à mão o livro Céu e Inferno. Vocês vão ter que rever algumas coisas importantes lá do Céu e Inferno. Vocês vão ter aula online, às quintas-feiras. Então, todas as quintas-feiras, vocês vão ter aula online, vai reunir o grupo de vocês mais o grupo da quarta-feira. Vão ter aula online toda quinta-feira, tá bom? Os 2 grupos. No primeiro semestre, as educadoras, a Maristela, a Marinês e eu, algumas vezes, vão estar trabalhando segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ano que vem, no primeiro semestre, com as outras turmas também, que estão fazendo a parte prática. Então, vocês vão ter as aulas teóricas e as outras turmas vão ter aula prática. Então, vocês vão ter só teoria até final de maio. Em junho, começa a parte prática. Então, em junho, vocês vão ter a parte prática relativa ao Mediúnico 2. Então, vocês vão ter 4 aulas referente à parte prática que vocês não tiveram no Mediúnico 2. Então, vocês vão ter... Essa parte prática é aquilo que eu descrevi, onde vocês vão aprender a se segurar. Mas vocês vão ter uma ideia de psicografia, de psicometria, vão ter ideias de evidência, clarividência, tudo isso daí no mês de junho. No segundo semestre, vão ter as provas tal na quinta-feira, mas terão aula às sextas-feiras. Então, vocês vão ter a prova em agosto, na quinta-feira, mas vão ter na sexta-feira, à noite, que começa a parte prática do Mediúnico 3. Acabou a prova, vocês vão ter só a parte prática. Então, toda sexta-feira, vocês terão que ir até o GEMB para fazer a parte prática. Toda sexta-feira. Delícia. Bico. É bico. Chegou também final do agosto, chegou agora novembro, vai ter a prova de livro, aí vocês vão ter na quinta-feira a prova do livro, mas continuam tendo a parte prática. Ok? Vocês vão para os trabalhos, se não me engano, em novembro. Acho que está previsto em novembro. Quando vocês começam no Mediúnico 3, as primeiras 2, 3 aulas ainda é um pouquinho de estudo. Mas a quarta aula em diante já é trabalho mediúnico. Então, quem for médium do grupo vai dar passividade e o colega vai atender o espírito. É trabalho mediúnico que vai sendo acompanhado pela Marinês, pela Maristela, pela Débora, e se for o caso também, eu também vou estar junto, dependendo de como a gente negociar essa coisa aí. Então, a gente vai acompanhar os atendimentos para ver se o que está acontecendo e tal, e dependendo do caso, a gente intervém. Por exemplo, imagina que o espírito está dando uma comunicação e o médium inexperiente não está conseguindo controlar aquele espírito. Aí, esse espírito passa para um dos trabalhadores, um dos orientadores lá. Pode ser qualquer um dos 3. Normalmente é a Débora que puxa o espírito e dá a comunicação. Mas poderia ser a Marinês, poderia ser a Maristela, se for o caso. Mas vocês vão aprendendo disso daí, a se segurar e tal. Isso daí vai até final de outubro. Em final de outubro, vocês vão para os trabalhos mediúnicos. Vocês param de ir na sexta-feira, vocês escolhem o dia da semana, o horário, e vocês já vão para o trabalho mediúnico. E lá vocês vão fazer o estágio direto lá no trabalho mediúnico. Já não está mais com a Marinês, nem com a Maristela, nem com a Débora, nem comigo. Vocês estão
direto no trabalho mediúnico. Pode acontecer, lógico, quem quiser vai estar trabalhando comigo lá, mas já é o trabalho com os outros colegas trabalhadores também. Vai ter turmas na quinta-feira à noite, onde todo mundo naturalmente vai ser levado, e vai ter turma também na terça-feira à tarde. Olha, eu só posso à tarde, quinta-feira está difícil, pode pedir transferência, manda um e-mail, pede transferência em 2022 para terça à tarde. O pessoal da terça à tarde vai fazer a prática na quarta à tarde, a partir de junho. O pessoal da quinta à noite vai fazer a prática na sexta à noite, a partir de junho. Alguém? Tá ok? Esqueci alguma coisa? Alguma dúvida? Tá bom. Costa, quando que começam as aulas em 2022? Começa no As dia aulas 6. online. No dia 6 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Para os alunos. Para os educadores, começa no dia 1º. Nós vamos ter um monte de reuniões aí. Os livros, Costa, você vai passar para a gente pelo WhatsApp? Posso passar. Vocês não têm ainda? Não. Então, eu passo para vocês o programa. Vou passar já. O programa do Mediúnico 3, ele não foi alterado. Ok? Não foi alterado em relação ao... Deixa eu ver aqui. Em relação ao do ano passado. Quer dizer, mais ou menos não foi alterado, né? Mas na questão de livros é o mesmo. Todo ano sempre mexe alguma coisa, viu, gente? Difícil ano que não mexe. Costa. Pode falar. Esse livro que fala do Código Penal da Vida Futura não está no programa. É o Céu e Inferno. Mas esse livro é o Céu e Inferno? É o Céu e Inferno. Como vocês já usaram no Básico 2, a gente não colocou para porque vocês não comprarem de novo, né? Vocês já usaram no Básico 2. O Código Penal da Vida Futura é o Céu e Inferno? Ele está no Céu e Inferno. Ele está no Céu e Inferno. Se você pegar o Céu e Inferno, você vai ver que em algum momento... consta ali. Consta ali um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. Legal. Eu pensei que fosse um outro livro, eu tinha entendido errado. Não. Ele é um capítulo do Céu e Inferno. Bem básico, né? É básico, né, Costa? É do Básico 2. É do Básico 2. Mas é que vocês vão ter que usar isso quando o Espírito falar, né? Vocês vão ter que entender, relembrar. Então, a ideia é relembrar um pouquinho disso, porque isso vai ser muito usado. Legal. Né? O Espírito, quando fala, olha, eu estou sofrendo, mas eu não fiz nada. Vão falar, olha, meio complicado, né, meu irmão? Meio complicado. Né? Isso daí não existe, né? São coisas assim. Eu só estou tentando procurar aqui. Chama a telinha para ele ver. Isso daí pode acontecer. Vocês terem que chamar. Daqui a pouco eu coloco o programa todo aí, porque senão eu vou ficar procurando aqui e é só achar. Lá no bar, está tendo a Feira do Livro. Na Feira do Livro tem todos os livros. Se vocês quiserem comprar lá, podem comprar. Se não quiser comprar lá, não precisa comprar. Tá? Como vocês quiserem fazer. Todos eles Costa. ano, né? Todos os livros. Não entendi, desculpa. Aconteceu na Casa Espírita, tem uma radionovela com esse livro. Tem. A maioria dos livros, você tem audiobook. A maioria dos livros tem audiobook. Os que não têm audiobook, nós temos alguns alunos cegos, né? Principalmente no período da tarde. E os próprios colegas, quando eles não acham audiobook, os próprios colegas de sala leem capítulos dos livros e juntam as gravações para que eles possam estudar. Então todos esses alunos cegos, eles recebem dos próprios colegas os livros gravados, para que eles possam ler e estudar. Eu achei legal que é uma novela. Você precisa ver que, às vezes, a interpretação prejudica um pouco o entendimento do livro, né? Às vezes, eles dão ênfase na história, e quando a ênfase não deveria ser essa, né? Mas é legal também. Não é legal também. Gente, alguma coisa mais aí que vocês queiram falar, conversar sobre
sobre Mediúnico 3. Tá tranquilo? Ô Costa, só queria fazer uma pergunta, não é do Mediúnico 3, mas é só uma última dúvida que ficou da aula, que a gente estava falando da licantropia, só para eu ter certeza se chega a transformar, né? Porque os outros espíritos também conseguem ver aquele como lobo, chega a transformar ou fica só no pensamento de quem está sendo hipnotizado? Não, chega a transformar. Os outros veem um cachorro. É que o espírito consegue ir além e perceber que tem um espírito ali, um humano. Mas todos veem um cachorro, vê um lobo, vê um animal. Tanto que aquele caso que eu contei para vocês, o rapaz estava montado no cavalo atrás procurando o filho dele. E depois ele descobriu que o filho dele era o cavalo que deram para ele. Então, Costa, ela disse que transformou, a mulher se transformou em loba. Sim, é o que eu estou falando. A feição do rosto, da cruzez, né, da coluna, tudo. Muitas vezes não fica um lobo exato. Às vezes fica um lobo meio desengonçado, né? Com alguma coisa humana ali. Mas ou as pessoas veem um ser monstruoso ali. Ok? Uma outra coisa, gente, que é importante vocês terem em mente, principalmente para o trabalho prático. A Maristela, lá, ela vai estar representando o ensino. Então, toda coisa de falta, nota, justificativa, tal, que tem a ver com o ensino, vai ser com a Maristela. Vocês vão perceber isso claramente. A Marinês, ela vai estar olhando para vocês como trabalhadores. Como trabalhadores. Né? Não cometam o erro no trabalho prático e de roupa curta. Tá ok? Se o trabalho for na sala André Luiz, vocês não entram. Não é que vai embora, nem entra. Nem entra. Então, essas coisas, olha, os rapazes vai de bermudinha, vai de camisa, porque, afinal de contas, você quer mostrar para todo mundo que você tá em dia lá na academia, não cometam esse erro, tá ok? Não cometam esse erro. Tá bom? Vocês serão olhados como trabalhadores. Como trabalhadores. Falta, atraso, ela vai ver no trabalho mediúnico, olha, a pessoa falta, atrasa, vai me dar esse tipo de problema também lá no trabalho, lá na frente. Então, é um nível de responsabilidade maior. Não é? O trabalho prático que vocês vão ter no segundo semestre de 2022 já é o trabalho mediúnico. É como é o trabalho mediúnico. Tá ok? Então... Nossa! Oi. Você pode falar que a gente... Não vejo a hora. Olha... Só falta a Marinês não me... Só falta a Marinês não me escolher para esse trabalho, me descartar. Na parte na parte de estudo, todos vocês vão participar pela parte prática, todos vão. Não existe a possibilidade de alguém ser excluído. Depois, vocês vão escolher os trabalhos. Aí vocês vão escolher o dia e ela coloca os trabalhos lá. Aí vocês escolhem os trabalhos lá que vocês querem. Né? E depois ela leva vocês até a porta do trabalho, morrendo de dó de deixar com os dirigentes lá. Ela morre de dó na hora de deixar os dirigentes lá. Eu dou muita risada nesse momento aí. Né? Mas é muito bom. É muito bom. Aí vocês vão ver que tudo isso que vocês estudaram, leram, tudo isso tem um propósito. Nada disso vai ficar à toa. Tá bom, gente? Tá claro aí de como a gente está pensando Mediúnico 3? Sim. Os livros todos eu vou passar. É Loucura e Obsessão primeiro, Devassando Invisível segundo, Sexo e Obsessão o terceiro. Mas eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Alguém ia falar alguma coisa? Eu achei o programa, mas não dá para jogar no grupo, né? Não, mas eu vou passar já, daqui a pouco eu já passo. Todos iremos para o Mediúnico 3? Todo mundo aqui tirou a nota acima de 7, né? Todos vocês irão.
Ainda mais que já vieram na primeira aula, espero que venham na segunda também. Todos vocês irão. Já achei aqui, gente, o programa do livro aqui. Espera um pouquinho que eu já vou passar. Já vou passar agora. No WhatsApp. É muito gostoso, viu? O Mediúnico 3 é muito gostoso, porque ele é muito prático, né? Vocês vão sentir muito isso. Agora, uma das coisas interessantes, o WhatsApp meu agora não quer entrar. Uma coisa interessante é que vocês vão ter que escrever como é que vocês doutrinam. O Espírito fala tal coisa, como é que você doutrina? Como é que você vai escrever isso? O que você vai falar para ele? Todas essas coisas aí tem essa coisa, né, de como você vai falar. Deixa eu ver aqui. É bico. Nem tanto. Nem tanto. Vou sentir saudade do Mediúnico 2. Ele é menos... Tá aí o programa. Ele é menos denso no sentido de conteúdo, mas ele vai exigir mais raciocínio. Não, eu digo a parte da escrita, porque eu adoro escrever. Então, mas você vai ter que conversar com o Espírito, né, no segundo semestre. Então, você tem que fazer as ligações. O Espírito chega para você e fala, olha, como você está falando comigo? Você não está vendo que eu sou um cachorro? Como é que você vai falar com o Espírito? Entendeu? Ou o Espírito chega para você falando assim, olha, eu sou uma criança, eu tenho 4 anos de idade e eu estou perdido, estou buscando minha mãe. Você tem que buscar o seu conhecimento que você tem, né, para você ajudar o Espírito. Mas depois tudo se aprende, tudo. No começo a gente fala, parece um negócio assim, mas depois vocês vão ver que não é, não. É muito gostoso. E tem uma coisa, tem a inspiração dos espíritos superiores, que é brincadeira. É brincadeira. Aí é outra história, é outro nível, né? Pessoal, vamos lá então para a gente encerrar? Aqui na vibração ficou a Rita de cá. Rita, ficou você para fazer as vibrações para nós. Eu nunca fiz vibração. Pois é por isso que você vai fazer hoje. A garganta está inflamada, doendo e tudo. Mas e outra coisa, já peça por você também, para você ficar boa aí, rapidinho. Como é o nome do marido da Verônica? Gabriel. Gabriel. Peça por ele, sim, pela Verônica também. E depois de você é a Márcia, a prece final. Tudo bem, Márcia? É a primeira vez. Qualquer coisa, vocês desculpem. Tá bom? Se você sentir que está doendo a garganta ou alguma coisa, é só falar para a gente faz. Tá bom? Vou fazer assim mesmo. Gente, vamos envolver, então, a nossa irmã Rita para fazer as vibrações por nós. Vamos acompanhar em todo lugar que ela nos levar. E depois vamos envolvendo também a nossa irmã Márcia e falar por nós a prece final. Fique à vontade. E assim, queridos irmãos, vamos nos sentindo mais próximos do Cristo a cada momento, utilizando esse minuto de paz e pedindo encarecidamente a Jesus que Ele possa cobrir com sua luz infinita todas as pessoas que precisam de saúde, de bem-estar, de renovação íntima. Vamos pedindo, primeiramente, por todos os doentes, quer do espírito, quer da matéria. Restabelecimento ao marido da nossa professora, Verônica, o Gabriel, que ele possa se sentir melhor com essa vibração de muito amor e de muita luz, que chegue na casa dele, que ele possa se recuperar em breve e estar bem, junto da sua família. Pedimos por nós mesmos que possamos nos curar desse Covid,
assim como os nossos irmãos que estão hospitalizados também possam se recuperar rápido e voltar para suas famílias. Pedimos pela casa de Manuel Bento, que nos acolhe, onde buscamos nos aperfeiçoar como espíritos e trabalhar na seara do bem. Pedimos que Jesus ampare os nossos professores, para eles obterem cada vez mais sabedoria, amor, caridade, e possa nos ensinar com todo esse potencial que emerge da luz do Cristo, resplandecendo sobre nós todos. Pedimos pelos lares de cada um de nós. Pedimos por todos os lares. Harmonia, paz, amor, luz. E pedimos, Senhor Jesus, pelos cursos, que todos possam trabalhar com muito amor, dedicação e responsabilidade, sabendo que estamos lidando com espíritos e que precisamos nos melhorar como indivíduos cada vez mais. Agradecemos e muita luz para todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado que nós tivemos nesta noite e que nós possamos terminar essa semana e até a próxima quinta-feira, todos envolvidos em muito amor e muita luz, e que Deus e Jesus nos ilumine e nos acompanhe diariamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bom com Deus. Boa noite. Até mais aí. Boa noite. Bom, Boa qualquer noite. coisa, Boa noite. podem escrever aí pra gente, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Costa. Tchau, Boa fica com noite. Deus. Boa noite, Boa noite. turma. Boa noite. Tchau, tchau.